Conforme as civilizações elas se desenvolvem ao longo da história, a religião ela se torna intrínseca ao desenvolvimento de uma civilização, de uma sociedade. A religião ela acaba servindo com o propósito de direcionar as pessoas, de torná-las mais dóceis. Afinal de contas, toda religião tem um código moral a ser seguido. Você precisa estar adequado, senão o Deus a quem você adora vai ficar bravo com você, ele vai se voltar contra você, ele vai te punir caso você fira os dogmas morais de uma determinada religião. Então ela acaba servindo aos propósitos de uma civilização. É importante que uma civilização desenvolva uma religião, a fim de que as pessoas tenham sentido em suas vidas, a fim de que as pessoas sejam mais facilmente controladas. Mas, sem querer entrar em assunto de política, voltemos ao nosso escopo original. Ao longo dos anos, ao longo dos milênios que se passaram, as civilizações adoraram seus diversos deuses. E existe uma característica muito comum às religiões antigas, que são o politeísmo. As religiões que adoram múltiplos deuses. Cada um desses deuses tem características distintas. Cada um desses deuses surgiu numa época diferente. Eles têm uma idade diferente. Eles possuem poderes diferentes. Atuam em esferas diferentes. Por exemplo, Hermes, um deus grego, ele era tão articulado que era muitas vezes usado como referência em discursos políticos. Mas Hermes também era o rei, era o deus dos ladrões. Isso mesmo, ele já foi considerado como deus patrono dos ladrões, dos assaltantes. E isso diz muita coisa sobre a política que a gente conhece, né? Discurso articulado, mais ladroagem, mas não é nessa esfera que a gente quer entrar. A gente vai falar sobre política, a gente vai falar sobre muita coisa, mas esse não é o momento. E se deixar, eu acabo desviando o assunto. Acontece que os deuses adorados nessas religiões antigas, eles tinham diferenças entre si. Se você pegar, por exemplo, o Egito, eles tinham também uma gama de deuses. Íris, Osíris, Horus, Sete, Amon, Ra. Todos esses deuses do panteão egípcio, assim como os nórdicos também desenvolveram a sua religião, baseada, por exemplo, em Odin, Thor, Loki, que a gente conhece bastante aí por causa da saga Vingadores da Marvel, mas existem muitas religiões com deuses, com múltiplos deuses, ainda que um sempre se destaque como o seu líder. Existe sim uma gama de deuses sendo adorados em religiões politeístas, mas todavia, entretanto, uma religião monoteísta, que adora um único Deus, sempre foi uma coisa rara. E a gente vai entrar exatamente nesse assunto a partir de agora. Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14, está escrito bem assim. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. A Bíblia, ela conta a história da existência sendo criada por um único Deus. Um único Deus. A gente vê logo nos 3 primeiros versículos de Gênesis que existem 3 manifestações diferentes. Isso nos diz que cada uma dessas manifestações representa uma pessoa diferente. No entanto, não são 3 deuses atuando na criação. É um único Deus em 3 pessoas. Esse é um dos maiores mistérios sobre a pessoa de Deus, que ele existe distintamente em 3 pessoas. Mas
apesar de que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus, mas são pessoas distintas em um único Deus. É a única religião que existe, existirá ou já existiu, que oferece um Deus em três pessoas, que apresenta, melhor dizendo, um Deus em três pessoas. Então a Bíblia, ela conta a história do mundo, a história da existência, mas sendo criadas por um único Deus. Ao criar todas as coisas, Deus cria o homem por último e delega o homem a autoridade de tudo que existe. Olha, você vai governar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as bestas que andam sobre a terra. Você vai governar sobre tudo isso aí. E ao longo da palavra, a gente vê que Deus delegou ao homem uma autoridade maior do que a gente havia julgado a início de conversa. No livro de Apocalipse, por exemplo, quando João recebe todas aquelas revelações, ele vê o anjo que o revela estas coisas e ele se prostra diante dele. Então aquele anjo diz bem assim: olha, não faças tal coisa, eu sou conservo teu e de todos aqueles que guardam o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Deus delegando a autoridade ao homem sobre os anjos. Por exemplo, quando Jesus fala bem assim: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, mal algum lhes fará. Colocarás a mão sobre os enfermos e os curarão. Deus está delegando ao homem, sobre o seu nome, o nome de Jesus, autoridade sobre espíritos demoníacos, sobre enfermidades e coisas mais. Deus delega ao homem toda essa autoridade. E o que o homem faz assim que ele é criado? Ele traz o mal para o mundo, ele traz o pecado à existência. Ele peca, ele come do fruto que não deveria comer, ele faz aquilo que não deveria fazer. E assim o homem é separado daquele relacionamento que a princípio ele tivera com Deus. Essa é a história que a Bíblia conta. A partir desse ponto, Deus ele vai projetar o plano de salvação, assunto que nós vamos esmiuçar mais para frente, de maneira detalhada, segundo aquilo que Deus passar ao nosso coração. E Deus, a Bíblia ela vai contando o relacionamento desse Deus com o homem. Quando Caim mata Abel, ele se afasta da presença de Deus. Ele tem os seus descendentes. E cada vez que uma geração se erguia, esses descendentes eles eram piores em sua natureza do que a geração anterior. Se você vê, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, Caim ele mata Abel e foge da presença de Deus. E o que acontece? Ele vai ter filhos. Os seus filhos terão outros filhos até chegarem um homem chamado Lameque, que ele diz bem assim em Gênesis 4, 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Em algumas traduções, 77 vezes. O que isso nos diz? Que uma geração após outra, esses homens vão se tornando piores por natureza. E cada vez que esses homens se afastam da sua gênese, cada vez que esses homens se tornam piores e mais afastados de Deus, eles começam a desenvolver religiões. Eles adoram outros deuses. Eles constroem a própria religião. Se você vê, por exemplo, depois do dilúvio, a geração de Cã, um dos filhos de Noé, ela também vai desenvolver, aí vai gerar homens, e esses homens vão desenvolver religiões. Vai existir um homem chamado Nimrod,
da descendência de Cã, e esse homem vai ser um dos primeiros governantes mundiais. Ele vai governar as tribos que existiam naquelas épocas, vai unificá-las sob o seu governo, quase todas elas, e vai ser uma espécie de anticristo, porque o próprio Nimrod desenvolve uma mitologia, desenvolve uma religião para servir aos seus propósitos. Afinal, uma religião, ela pode sim servir muito bem para agregar as pessoas, para juntar as pessoas e dar um único propósito. A religião, ela tem o poder de fazer com que pessoas diferentes, que pensam diferente, elas trabalhem juntas para um determinado propósito. Então, a religião, ela vai servir, por exemplo, de base segura para grandes impérios, para que imperadores tenham melhor controle sobre os seus súditos. Esse vai ser um dos principais propósitos das religiões. Mas com o tempo, claro, essas religiões vão melhorar a sua estrutura, elas vão desenvolver uma teologia baseada numa pessoa especial, eles precisam ter um contato pessoal com Deus da sua religião específica, então eles imaginam a forma desse Deus, criam esculturas, imagens, vão desenvolver uma persona para esse Deus, vão dar atributos a esse Deus, vão imaginar que esse Deus, ele é um Deus que tenha poderes específicos a fim de se sentirem seguros. Quando os antigos gregos iam para a guerra, eles rezavam a Ares, o deus da guerra, e eles acreditavam, eles precisavam ter a esperança de que Ares tomaria o seu partido, de que eles voltariam para casa, seriam vitoriosos em sua batalha. Então, para os antigos soldados, para os antigos guerreiros da religião grega, Ares era um modelo em que eles rezavam, em que eles depositavam sacrifícios a fim de obterem vitória nas batalhas. Então, quando eles voltavam para casa, eles precisavam adorar os seus deuses locais, eles entregavam sacrifícios a esses deuses, a fim de obter aquilo que eles precisavam. Se você reparar, as religiões, elas falam muito, elas ensinam muito sobre o ser humano em si. Porque eu preciso satisfazer o meu ego, eu preciso alimentar a minha natureza. E qual é a melhor maneira de alimentar a minha natureza? Desenvolvendo uma religião que sirva aos meus propósitos. Eu preciso de um Deus para me ajudar a vencer uma guerra. Vou desenvolver o Deus da guerra. É claro que isso não é feito de propósito, no sentido próprio da palavra, porque depois de muito tempo, essas religiões ganham forma própria, e os sacerdotes que vêm após ela, eles realmente creem estar fazendo um serviço real a um Deus real. Uma das características próprias de religião é que você nem sempre tem um contato pessoal com Deus a quem você está servindo. Nem sempre você vai vê-lo com os seus próprios olhos. Então é muito fácil dizer que lá de algum lugar distante, esse Deus está olhando para você e aprovando as suas obras ou então desaprovando a sua conduta.